com esse tema, ao combate. Ao combate. Somos chamados ao combate. Melhor dizendo, somos convocados. É diferente de ser chamados. Somos convocados ao combate. O texto da palavra do Senhor diz assim, Judas, capítulo 1, nós vamos ler o verso 3 e o 4, depois o 12 e o 13, e depois vamos ler do 16 até o 23. Judas 1, diz assim: Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever algo para animá-los a combater a favor da fé. Uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam a Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como as estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escravidão. Melhor dizendo, na mais profunda escuridão. Verso 16 agora. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existem. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Vamos orar? Pai, nós cremos na Tua palavra, que é santa, é viva, é pura, é eficaz. Cremos, ó Deus, que um propósito eterno o Senhor tem em cada palavra, em cada letra colocada na Sua santa palavra. Por isso agora nós nos rendemos diante dessa porção da Tua palavra que nós lemos e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo aos nossos corações e mentes, para compreendermos o que o Senhor quer nos falar, e para sairmos daqui, ó Deus, tomados pelo Teu Espírito Santo e direcionados pela Sua santa palavra, para glorificarmos o Teu nome. É assim que oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em tempos de guerra, como o tempo que nós estamos vivendo, uma das primeiras coisas que os países que estão em guerra fazem
é colocar em alerta ou convocar os reservistas, né? Todos os homens aqui são reservistas, né? Ou juraram a bandeira, quando pegaram a sua reservista, ou então serviram o exército, né, brasileiro, e são reservistas. Imagine você, de repente, amanhã, né, alguém bate na sua casa, olha, a situação piorou, foi declarada uma guerra, uma terceira guerra mundial, e nós estamos convocando você para ir para a guerra. O que você responderia? O que você perguntaria? Guerra? Vou guerrear? Por quê? A favor de quem? Contra quem? Essa é uma situação que nos parece difícil de imaginar, né? Nós não passamos por guerra, né? O Brasil ajudou aí na Segunda Guerra, né? Tem até um bom histórico de luta, de bravura, mas parece muito distante para nós, né? Tem um site chamado Desconfinados, nosso irmão Jonatas Neymer, né? Ele fez um videozinho falando sobre, imaginando como seria uma convocação de reservistas aqui no Brasil, né? Então, o Jonatas mesmo, chega numa casa, bate na porta, né? E aí o Mateus Ceará, um outro humorista, né? Abre o portão e ele fala assim: você está convocado para a guerra. Aí ele pergunta assim: mas guerra? Que guerra? Não, você não é reservista? Aí ele diz assim: sim, reservista, mas eu achei que reservista era só um número que a gente usava de vez em quando, né? E aí ele fala assim: não, você vai para a guerra. Aí, em um momento do vídeo, ele fala assim: mas quando é que eu volto? Até às 5 eu já voltei. Aí o Jonathan também fala assim: não, você não vai voltar até às 5. Então eu tenho que avisar minha mulher. É cômico, né? Mas para mostrar como que essa ideia nos escapa, essa possibilidade de guerra, em um cenário de guerra, em um tempo de guerra, né? Como aconteceu nas grandes guerras, né? Não só os homens eram convocados, mas também a população geral. Fábricas que antes faziam, sei lá, fábrica de costura, é transformada numa fábrica de fazer bainha para carregar as armas, né? Ou aquelas bandoleiras, né? Enfim, num cenário de guerra, todo o país se volta para produzir recursos, para prover meios para que o exército possa continuar na guerra, né? Eu sei que é difícil da gente perceber, mas quando o autor da carta a Judas, né, quando Judas, né, escreve essa carta para a igreja, ele tem uma intenção. Olha, eu queria falar com vocês sobre a salvação que nós temos em comum, mas eu senti que era necessário animá-los ao combate. Mas há um combate que parece que escapa à nossa percepção que ele existe. Parece que escapa à nossa percepção que existe um combate. Por isso, queria propor para você, nesta noite, essa verdade. Há um combate. Há um combate que está acontecendo pela sua vida, pela sua família, pela sua moral, pela sua ética, pela nossa fé, pela nossa liberdade. Sem querer entrar em assuntos políticos do nosso país, mas basta ter olhos para ver que há nitidamente uma série de coisas acontecendo que querem roubar a nossa liberdade, querem impedir a gente de fazer aquilo que normalmente nós poderíamos fazer. Nesse tempo de pandemia, eles aproveitaram o medo promovido pela saúde, pela crise, pelo perigo, e roubaram uma série de liberdades, até liberdades previstas na nossa Constituição. Nós, por exemplo, fomos impedidos de adorar a Deus do jeito que nós gostamos, do jeito que nós queremos. Fecharam as igrejas. E aí, a gente parece que nós estamos tão anestesiados, que quando alguém diz assim, está acontecendo um combate, a gente fala assim, porque Judas,
ele percebe essa realidade. Então, veja só, ele está escrevendo uma carta para a igreja, para falar sobre a salvação. Irmãos, imagino que a ideia da carta era assim: irmãos, que coisa boa ser salvo em Jesus, nós não estamos indo para o inferno como a maioria das pessoas, nós estamos indo para o céu, irmãos, que coisa boa. Mas aí ele fala assim: não posso falar sobre isso não, está acontecendo um combate, está acontecendo um monte de coisas, que estão colocando em risco a nossa fé. Eu tenho que, ao invés de falar da salvação em Cristo, animar os meus irmãos e irmãs em Cristo a batalhar, a combater pela fé. Então ele muda o tema, o propósito da sua carta. Ele diz: há um combate. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você percebe algum tipo de combate na sua vida? Na nossa sociedade, você percebe estruturas tentando solapar, destruir princípios morais, éticos, valores, coisas que eram importantes, tentando corroer, tentando corromper a nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta, a nossa fé, os costumes que são bons da nossa geração, do nosso país. Você percebe um combate? Não político, um combate satânico, um combate querendo enredar os nossos filhos num tipo de mentalidade que torna eles pessoas improdutivas, pessoas que não pensam. Um combate tentando distrair a nossa atenção daquilo que realmente importa, e nos enredar em atividades que não trazem substância nenhuma, que não trazem proveito nenhum. Quando Judas olha, ele fala assim: olha, há um combate e eu quero animá-los a combater pela fé. Você percebe um combate? Ou você acha que não está acontecendo nada? Você acha que não está tendo problema nenhum? Não tem nenhuma estrutura diabólica, maligna, mundana, tentando desviar você de Deus, dos propósitos, da moral, destruir a sua fé, destruir a sua família, destruir a sua vida. Eu coloquei propositalmente essa frase, sem o que está sendo combatido. A sua, você coloca o que é, se é a sua vida, se é a sua família, se é o seu trabalho, se é a sua moral, se são os seus bons costumes, se é a sua fé. Mas há um combate. Portanto, nós precisamos de tomar algumas medidas. A primeira delas é: reconheça as ameaças ocultas. Olha só o que Judas diz: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. É oculto, sem ser percebido. Agora, abra sua mente, porque hoje a comunidade cristã não é apenas a comunidade que se reúne nesse ambiente, nesse local. Quando o autor aqui, Judas, diz isso, ele estava pensando em pessoas que começaram a participar daquela comunidade local a quem ele escrevia. Mas hoje, a nossa comunidade tem espaço para muita gente, porque nós não nos relacionamos apenas com as pessoas da nossa comunidade, nós não ouvimos ensinos, conceitos, valores, nós não somos influenciados apenas por aqueles da nossa comunidade, nós estamos ligados com pessoas de outras comunidades, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja através das mídias sociais, ou até mesmo fisicamente. Mas pessoas que se dizem irmãs, que se dizem irmãos em Cristo, que diz glória a Deus, que diz aleluia, que diz Deus te abençoe, oh, que bênção, que tem um linguajar evangélico, mas que não tem conduta coerente. Judas está dizendo assim: preste atenção, tem gente que não teme a Deus, que pelo seu jeito de falar parece que é de Deus, mas pelo seu jeito de agir, mostra claramente que não tem nada a ver com Deus.
E essas pessoas, elas estão misturadas em nosso meio. Elas fazem parte do nosso oikos. Oikos é uma palavra grega para se referir à casa, mas não só a casa onde mora o pai, a mãe e os filhos, a casa que simboliza todos os relacionamentos do cotidiano, o padeiro, o leiteiro, ninguém mais compra leite, né? De leiteiro, né? O cara do açougue, o cara do mercado, o cara da quitanda, o cara que faz o jardim, tudo faz parte do oikos. Pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia, amigos da escola, amigos do trabalho. Há um monte de gente que se infiltrou entre aqueles que se dizem crentes, mas que não vivem com a fé verdadeira. Ora, nós não podemos ser inocentes, achando que todos aqueles que dizem paz do Senhor, glória a Deus, amém, todos aqueles que falam no nome de Jesus, ou falam da palavra de Deus, são pessoas que temem a Deus. Há uma ameaça oculta. E se não fosse oculto, não era ameaça. Se fosse revelado, não tinha ameaça nenhuma. A ameaça é exatamente porque é oculto, porque você pensa que é crente, você começa a ser amigo dele, você começa a andar com ele ou com ela, e de repente você vê que os seus conceitos, que os seus valores estão sendo levados para o lugar errado. O Judas, depois você pega essa carta de Judas e lê toda ela em casa. Você lê em 3 minutos essa carta. Ele faz um longo discurso para descrever essas pessoas. Pessoas que se infiltraram na família da fé. Pessoas que começaram a fazer parte daqueles que nós temos como irmãos em Cristo, mas que, pelo seu modo de agir, não são irmãos em Cristo. Eles estão infiltrados e eles representam uma ameaça. Olha só, ele continua dizendo: eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Senhor, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Ou seja, diz assim: Deus perdoa. Já viu esse tipo de gente? Você já viu gente crente que fala assim: não tem importância não, Deus perdoa. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus gracioso. Ele nos lava e nos purifica, para que nós continuemos santos. Não é para a gente nos sujar novamente. É igual um pai e uma mãe que está preparando o filho para sair para uma festa de casamento. Pensa numa criança de 3 anos. O pai vai lá e dá o banho na criança, coloca a melhor roupa, a roupa de ir na igreja, né? Coloca a roupa de ir na igreja, penteia o cabelo da criança e fala assim: agora você fica aqui quietinho na sala, que o pai vai lá tomar banho, depois a gente vai sair para ir para o casamento ou para ir para a festa. O pai dá banho na criança para que a criança fique limpa. Não é para ela voltar a brincar no quintal, para voltar a se sujar. Mas algumas pessoas que fazem parte da comunidade da fé, e quando eu falo comunidade da fé, não estou me referindo apenas àqueles que são membros desta igreja de Jardim Bandeirantes. Comunidade da fé é aqueles que se dizem irmãos em Cristo, com os quais nós nos relacionamos todos os dias. Há muitos que dizem assim: não tem problema, Deus perdoa, Deus é um Deus gracioso. Não tem problema se você ceder a este pecado, se você viver essa vida imoral. Deus perdoa, não tem problema. Isso é uma ameaça oculta. É uma pessoa que fala assim: paz do Senhor, mas na verdade ele não é do Senhor, ele é dele mesmo. Ele torce a mensagem da graça de Deus para viver uma vida imoral, e também rejeitam a Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Rejeitam a Jesus porque o chamam de Senhor, mas não vivem debaixo do seu senhorio. Chamam de Senhor, mas não fazem o que ele manda. Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: de nada adianta dizer Senhor, de Senhor, e não fazer o que eu mando. De nada adianta, vocês vão ficar de fora, porque vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Não adianta nada. Essas pessoas rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. O Judas vai dizer assim: com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Não está aí o texto, mas nós lemos esse texto. Eles cuidam somente de si mesmos.
Eles são como nuvens levadas pelo vento, nuvens sem águas, numa outra versão, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzim fruta nenhuma. Deviam de produzir frutos, mas não produzem frutas. São como árvores que foram arrancadas pela raiz, que estão completamente mortas. São como ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Há uma batalha, há um combate pela sua vida, pela nossa fé, pela moral e os bons costumes que nós levamos como se fosse uma bandeira. Lembra a imagem de início levando uma bandeira? Quando você levanta uma bandeira, é um chamado ao combate. Um pendão real vos entregou o rei. Diz um hino que a Igreja Presbiteriana Independente adotou para si. Um pendão real vos entregou o rei. Nós temos uma bandeira e há um combate para roubar essa bandeira, para destruir essa bandeira. Nós precisamos de reconhecer as ameaças que são ocultas. Para concluir, que tipo são essas ameaças? Eu separei aqui, eu tentei resumir a longa explicação que Judas dá sobre aqueles que ameaçam o contexto da igreja por causa da sua convivência entre os crentes. E mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos falando apenas da igreja local, daqueles com quem nós convivemos como irmãos, seja na rede social, seja nos youtubers da vida, onde quer que nós sejamos, aqueles que nós chamamos de irmãos. Há entre eles muitos que são pessoas que buscam apenas a satisfação dos desejos da carne. Um dos chamados de Jesus para o discipulado é: negue a si mesmo. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Essas pessoas se dizem irmãos e irmãs, mas estão em busca de satisfazer os desejos, os seus próprios desejos. Jesus fala assim: quem quer ganhar a vida acaba perdendo. Quem perde a vida por amor a mim, acaba ganhando. Essas pessoas dizem assim: não, você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que aproveitar a sua vida. Se você não aproveitar a sua vida passa, a juventude passa, você vai ficar aí sendo crente. Tem que aproveitar a sua vida. Vai viver, aproveita a vida. Estão atrás dos seus desejos. Elas buscam uma aparência, são como nuvens que não trazem água. Sabe esses dias que está calor? Você vê uma nuvem lá, vai chover. Quando eu vejo uma nuvem assim, eu falo assim: vai chover, que bênção, não preciso lavar o quintal. É a primeira coisa que me vem à mente. Aí vem a nuvem, passa, e não joga água. Tem gente que é assim. Tem gente que tem aparência, mas não tem essência. Glória a Deus, você vê a pessoa falando, você vê a pessoa fazendo as coisas, nossa, essa é crente, isso é crente. É quando você chega perto, você vê que não tem essência, não tem verdade. São pessoas que não dão frutos, a vida é infrutífera. Quantos anos sem frutos? Não mostram frutos algum. Tem ausência de arrependimento. O texto fala que são pessoas que são como ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações. Sabe o que é isso? É como se vangloriasse de ter feito o errado e não ter sido punido, porque Deus é misericordioso, com graça e misericórdia, dá tempo para a gente se arrepender. A pessoa não tem arrependimento, faz errado e ainda diz: não, estou certo, fiz isso e faço de novo, se tiver oportunidade. Ausência de arrependimento. Pessoas sem moral para ser exemplo, são como estrelas errantes. Estrelas, no mundo antigo, eram usadas para orientação. Uma estrela errante, uma estrela que não tem um curso, ela não serve para orientação. As estrelas, elas têm um curso, tem lá. Tem as Três Marias, estão sempre no mesmo lugar. Se você quer se orientar, você olha para... Mas tem algumas que são errantes, elas não têm um curso próprio. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, que conversava com o outro, e o outro disse assim: olha, eu não me sinto muito à vontade de dizer assim, como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Aí o interlocutor disse assim: então quem você está imitando? Um pastor não poder dizer para a sua congregação: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo? Ele é como uma estrela errante. Se você não puder dizer para alguém: olha, você precisa ser crente. E crente igual a quem? Crente igual eu. Sabe, é um tipo de gente. Nós não temos que ficar procurando um amigo A ou amigo B, é esse ou aquele. É uma maneira de pensar que envolve essas 5 áreas. E a última é aquela pessoa que ela não se coloca como exemplo em nada na sua vida. É meio constrangedor quando a gente pensa assim: se esse amigo que eu quero evangelizar, se ele se tornar um crente, e se tornar um crente igual a mim, estou feliz? E você fala assim: não estou muito feliz não, tem que ser melhor do que eu, porque ser igual a eu não é bom não. Gente, Judas está dizendo assim: há no meio da comunidade de fé, daqueles que se dizem cristãos, pessoas que são desse tipo de pensamento. Há uma mentalidade no meio da cristandade dos nossos dias, no meio da fé dos nossos dias, no meio dos evangelhos dos nossos dias, de pessoas que estão em busca de satisfazer os seus desejos, pessoas mais preocupadas com a aparência do que com a essência, pessoas que não têm frutos para mostrar, pessoas que não têm arrependimento. Os irmãos mais velhos aqui, Dona Hilda, por exemplo, Dona Lindora, está aí, ó. Vocês lembram quando a liturgia do culto tinha um momento de contrição? Tinha um momento de contrição. Faz parte da liturgia reformada, faz parte do culto reformado, ter um momento para chamar as pessoas para arrepender-se. E é muito comum que nessas horas as pessoas falam assim: eu oro nessa hora, mas não me veio nada do que eu tenho que me arrepender. Como se não... gente, misericórdia, né? Pessoas que não podem se colocar como exemplos. Há essa mentalidade. Isto ameaça a nossa fé, ameaça a nossa família, ameaça o nosso testemunho cristão, ameaça de nós sermos as pessoas que Deus nos chamou para ser, de nós glorificarmos a Deus. Afinal de contas, Ele pagou um alto preço para nos resgatar da nossa maneira vil e vã de viver, para nós vivermos de uma maneira útil, produtiva, que glorifique o Seu nome. E a convivência com gente desse tipo nos ameaça. Por isso Judas fala assim: eu quero animá-los a combater. Você reconhece essas ameaças? Enquanto eu falei aqui, você conseguiu perceber aí no seu ciclo de amizades pessoas que parecem com esse tipo de pessoas, com esse tipo de pensamento? Fique esperto, porque as ameaças estão ao nosso redor. Há uma batalha pela sua vida, pela nossa fé. Portanto, devemos reconhecer as ameaças ocultas. Portanto, devemos exercitar as táticas de batalha. Porque talvez você pensou assim: eu estou andando com um amigo e eu percebo que ele fala que é crente, mas olha, ele está mesmo interessado em viver a vida. Ele quer curtir a sua juventude, ele quer soltar a franga enquanto ele pode. Ele fala que depois, quando for mais velho, ele vai se arrepender. Eu vou me afastar desse amigo, eu vou bloquear ele no Instagram. Não é nada disso. Não é isso que a palavra do Senhor está pedindo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. Há uma batalha por trás. Lembra quando Jesus está ali falando que ele vai ser crucificado, e aí Pedro fala assim: Jesus, isso não vai acontecer com você. Jesus reconhece na hora a batalha. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não está cogitando as coisas de Deus. Jesus não desqualificou Pedro como seu discípulo, mas repreendeu a mentalidade satânica que Pedro estava representando naquele momento. Assim como esse seu amigo, essa sua amiga, essa pessoa com quem você
com você se corresponde ou se relaciona constantemente, também representam uma mentalidade satânica mundana, que quer corromper a sua fé, a sua família, os seus bons costumes. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, diz o apóstolo Paulo, lá aos Efésios. Porém vocês, meus amigos, Judas vai dizer, existem esses homens que infiltraram no meio da comunidade da fé. Eles corrompem essa comunidade, corrompem os maus costumes. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Há uma batalha pelas nossas vidas, há uma batalha pela nossa fé. Portanto, exercitemos as táticas de batalha. Praticamente são 4 exercícios que nós temos que fazer constantemente. Exercitar a nossa fé, exercitar a nossa oração, exercitar o nosso amor e a nossa esperança. A fé é o conjunto de verdades que nos foi deixado. Quando nós exercitamos a nossa fé, como nós exercitamos a nossa fé? O que estamos fazendo hoje é um exercício de fé. Estamos reunidos como uma igreja. Quando nós estamos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, é um exercício de fé. Quando nós vamos a uma célula, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos guardando aquela verdade, aquela fé preciosa. Judas vai dizer que é a mais sagrada que existe. A fé que recebemos é a coisa mais sagrada que existe. Quando nós fazemos aquilo que vai motivar esta fé, nós estamos exercitando esta fé. A oração, óbvio, quando nós oramos, orando no Espírito, porque é o Espírito que ele intervém a nosso favor, porque nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito clama, Abba, Pai. Nós oramos na dependência da ação do Espírito Santo de Deus, que nos conduz diante do Senhor. Quando nós vivemos em amor, que é isso? Viver em amor. Estou assistindo aquela série chamada The Chosen. Vocês já assistiram? Já assistiram aquela série The Chosen? Se você não assistiu, procura lá, The Chosen. Vale a pena você assistir. Você tem que baixar um aplicativo no celular ou então na televisão e depois ver os episódios. Mas naquela série mostra quando Jesus liberta a Maria Madalena e ela começa a seguir eles, né? E no último episódio que eu assisti, a Maria ela tenta expulsar um demônio e ela não consegue expulsar o demônio. E aí ela tenta voltar para a velha vida dela. É um spoiler que eu estou dando, né? Série muito bem feita, é um spoiler que eu estou dando. E aí acabou o episódio. E como a Ivonete já assistiu tudo, né? Eu perguntei para ela, né? E daí, o que acontece com Maria, né? Por que Maria faz isso? Porque Maria se sente indigna. O que é exercitar a nossa tática de batalha? É confiar de que nós somos amados por Deus, não porque nós somos dignos de ser amados. Nós somos amados por Deus porque Ele quis nos amar. Nós não podemos esquecer disso. Porque quando nós achamos que nós somos indignos, quando achamos que aquilo que fazemos, que o modo como estamos vivendo, nos faz indignos de ser amados por Deus, nós começamos a nos afastar de Deus. Parece uma piedade, parece humildade. Eu não posso ser amado por Deus. Ninguém pode. Ninguém pode. Eu sou amado por Deus, por sua graça e misericórdia. Ele me alcançou, Ele quis me amar. Ele quis te amar. Exercite essa tática de batalha. Porque o inimigo está constantemente tentando nos acusar. Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Na cultura evangélica dos nossos dias, as pessoas falam assim, né? Não, filho de Deus tem que ter o melhor emprego, tem que prosperar, tem que ter curado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí vem-nos o pensamento, deve estar alguma coisa errada comigo, porque eu não arrumo emprego, não arrumo namorado, não dá certo meus negócios, tem alguma coisa errada comigo.
e ficamos nos sentindo os mais miseráveis e as mais miseráveis das pessoas. Uma tática de batalha é você reconhecer constantemente que você é amado por Deus. E você é amado porque Ele quis te amar. O amor de Deus é diferente do nosso amor. O amor de Deus é o amor ágape. O amor ágape não tem a sua origem no objeto amado. A sua origem do amor ágape é em quem ama. Eu amo a Ivonete, porque ela tem muitas qualidades que me faz amá-la. É bonita, é inteligente, é sociável, é crente. É fácil de amar uma pessoa assim, não é? Mas Deus não me ama por causa disso. Deus não me ama porque eu sou pastor, Deus não me ama porque eu faço as coisas corretas, Deus não me ama, não. Ele me ama porque Ele quis. A origem do amor não sou eu, não está em mim, está nele. O que me atraiu na Ivonete foi o que ela tinha e tem. Ela tinha e tem. Então me atrai constantemente. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, o que desperta o amor de Deus, não é o que eu e você temos. É Ele que ama. Por isso é que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada pode nos separar. Exercite a tática de batalha. Permaneça firme no amor de Deus. E também a esperança. A esperança que nós temos. Firme. Esperança é como a âncora, que não deixe que a nossa mente, o nosso coração se desespere, desista de tudo. Porque nós temos uma esperança, nós estamos em Cristo, e o nosso destino está seguro. Nós temos uma batalha dura, ranhenta, sangrenta, difícil, mas a vitória é garantida. Aleluia. Quando você lê Apocalipse, você vê vários momentos em que a igreja está prestes a sucumbir, mas daí o texto continua narrando a batalha e a vitória da igreja. Nós sabemos o final da história. Nós que estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Há uma batalha pela sua vida. Há uma batalha pela sua família. Há uma batalha pela sua fé. Há uma batalha pela nossa igreja. Há uma batalha pela nossa fé. Portanto, reconheça as ameaças ocultas. Exercite as táticas de batalha. E, em último lugar, preserve a solidariedade. Quantos aqui assistiram aquele filme Até o Último Homem? Um filme de guerra. Lindo. Eu não sei se ele é inspirado em fatos reais. É inspirado numa história real? Uma história real que de fato aconteceu. Ah, sim. Aquele filme é fantástico. Se você não tiver o que fazer hoje à noite, depois de chegar do culto, vai assistir aquele filme, Até o Último Homem. Conta a história de um soldado que vai para uma batalha sangrenta, difícil, e ele não desiste, até que ele resgate o último colega, o último companheiro vivo do campo de batalha. Numa guerra, parece que a moral é assim, cada um por si, Deus por todos. Parece que não só numa guerra, parece que nos nossos dias, nós estamos assim, cada um por si, Deus por todos. Cada um cuida da sua vida. Vamos brincar daquele jogo? Cada um cuida da sua vida, né? Você cuida da sua, eu cuido da minha, e assim a gente vai. O texto vai dizer, texto em que Judas está animando-nos à batalha, ao combate, ele diz: tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos desejos pecaminosos. Há uma batalha pela sua vida, pela sua família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Há uma batalha. Portanto, preservemos a solidariedade. Em relação àqueles que têm dúvidas, tenhamos misericórdia. Suspenda os julgamentos. Às vezes nós vemos irmãos e irmãs que estão com dúvidas, logo nós julgamos. Nossa, mas você, nossa, eu nunca esperava isso de você.
esse julgamento não ajuda, ele só faz com que aquele que tem dúvida se sinta ainda mais acachapado pelo peso do julgamento. Aqueles que estão sendo levados pelo pecado, insista com urgência, porque alguns estão já para serem consumidos pelo fogo, e tem que ter urgência, porque com fogo não se brinca, né? Tem que ter urgência, insistir. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando nós falamos sobre solidariedade, sobre pensar no outro, nós lembramos daquela passagem que um mestre da lei chega para Jesus e fala assim: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus pergunta para ele, né, o que a lei diz? E aí ele fala que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim: muito bem, faça isso e você vai viver. E esse mestre da lei, para se desculpar, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano, né? Um homem foi assaltado, ficou caído na beira da estrada, passou por ele um sacerdote, passou por ele um levita, e ambos não se importaram com ele, mas passou por ele um samaritano que se importou e atendeu. Jesus quer ensinar quem é o próximo, e a percepção que nós temos nessa parábola é o seguinte: o Senhor não nos chama a fazermos o bem para todos os mendigos, ou para todas as pessoas que foram assaltadas, estão caídas à beira do caminho, mas Ele espera que nós façamos o bem para aqueles perto de quem nós passamos e vimos caídos. Você não é chamado ou chamada por Deus para ser solidário com todas as pessoas que estão cometendo pecados, mas você é chamado a insistir, a não julgar, a ter paciência para aquela pessoa que faz parte do seu ciclo de amizades, aquela pessoa que está perto de você. Porque quando nós pensamos assim, amar o próximo, fazer o bem ou ser solidário, logo nós somos desestimulados pelo pensamento: não, mas tem tanta gente, esquece todo mundo. Pense em quem está perto de você. Você é responsável por quem está perto. Deus espera que você seja solidário com quem está perto, não com quem está longe. Com quem está longe, se você tiver a oportunidade, se Deus te levar para lá, você pode ser solidário com ela. Então pense em quem está perto. É quem está perto, é a esposa, é o filho, é o amigo do trabalho, é a pessoa com quem você estuda, que às vezes está com dúvidas, e você deve suspender o julgamento, que às vezes está correndo o risco de ser chamuscado pelo fogo do inferno, que você tem que insistir de maneira urgente. E com aquele que está vivendo em pecado, você também não deve julgar, porque a nossa tendência, e eu reconheço que ela é muito forte, a gente fala assim: você vai ter o que você merece, porque em tempos de guerra a solidariedade se esvai. Você vai ter o que você merece, tá? Você vai ter o que você merece, você vai ter o que você está pedindo. Ele está dizendo assim: não julgue, tem misericórdia, né? O texto vai dizer, voltar aqui o texto para você ver, ó. Ele diz assim, ó: e para com os outros mostrem misericórdia. Para com os outros que estão vivendo no pecado, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Ou seja, aqueles que estão vivendo no pecado, não os julgue, use de misericórdia. Misericórdia é não querer que o outro tenha aquilo que ele merece. Não o julgue, mas tenha cuidado para não ser seduzidos pelos aparentes ganhos que a vida de pecado promove. Tem pessoas que estão vivendo em pecado, tem pessoas que estão se esbaldando em pecado, tem pessoas que dizem para você: paz do Senhor, glória a Deus, que perguntam como é que foi o culto de ontem, mas estão vivendo na prática contínua do pecado, e aparentemente estão tendo lucro, mas nós sabemos que uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Seja misericordioso com essas pessoas, mas odeie até as roupas. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências deste aparente lucro que essa pessoa está tendo, para que você não ser seduzido ou seduzida
por essa vida de pecado que parece proveitosa. Queria concluir com uma palavra de Jesus. Jesus, prestes a ir para a cruz, reúne os seus discípulos, tem uma conversa bem íntima com eles, e em um dado momento ele diz assim para os seus discípulos: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Alguém vendo Jesus a caminho do Gólgota, a caminho do lugar da crucificação, carregando aquela cruz, sendo enxotado, sendo apanhando e sofrendo, podia pensar assim: ei, não me parece que você venceu o mundo. Ei, não me parece que você está vencendo o mundo. Mas ele venceu o mundo. Ele não deixou que o mundo corrompesse a sua alma e desviasse-o do seu propósito. Eu e você fomos chamados para ser santos. Eu e você fomos lavados pelo sangue do Cordeiro para ficarmos à espera das bodas celestiais, da festa de casamento com Jesus. Nós somos como aquela criança que foi banhada e está na sala de espera, esperando o pai sair para ir para o casamento. Nós somos essa criança. E os amiguinhos lá fora nos chamam para brincar de bola, para soltar a pipa. E eles se fazem amigos nossos. Nós temos que permanecer firmes, não deixar que sejamos arrastados para voltar na lama do pecado, para experimentar destruição, como eles também hão de experimentar. Jesus diz: eu venci o mundo. Há uma batalha, vocês vão ter tribulações, vai ser difícil, não é fácil combater, mas Ele nos chama ao combate, e diz que foi vencedor, ainda que à custa de muita dor e sofrimento. Nós também, juntamente com Ele, vamos vencer, ainda que tenhamos que pagar um alto preço, porque não há vitória sem dor. Sem dor, sem ganho. Diz aí um refrão, né? No pain, não. Em inglês eu não lembro agora, né? Vamos orar? Eu desejo que você, amanhã, que durante essa semana, você esteja atento, reconhecendo as ameaças que estão diante de você, aparentemente ocultas, mas que certamente ameaçam a sua moral, os seus bons costumes, a sua fé. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos anima. Esta palavra, Senhor Deus, não traz peso sobre o nosso coração, mas ânimo. Ânimo para continuarmos combatendo. Ânimo para identificarmos as ameaças ocultas. Ânimos para exercitarmos as táticas de batalha. Ânimo para praticarmos a solidariedade. Oh Deus, obrigado, porque no meio das lutas, das dificuldades, o Senhor nos faz mais que vencedores. Oh Pai, nós oramos pedindo graça. Dá-nos graça, Senhor Deus, para discernirmos os riscos aos quais estamos expostos em nossos relacionamentos, com as atividades que estamos fazendo, com o tipo de conteúdo que estamos absorvendo, seja em qual mídia que for. Deus, tem misericórdia, Pai. Dá-nos discernimento, Deus. Não permita que nós sejamos como pessoas inocentes que estão andando, Senhor Deus, desapercebidas no meio de situações que estão corrompendo o nosso ser. Tem misericórdia de nós. E nós oramos, pedindo, Senhor Deus, para que a nossa unidade nos ajude a perseverarmos a fé, a sermos fervorosos em oração. Senhor Deus, a mantermos firmes o nosso amor, Pai amado, e mantermos cheios o nosso coração da viva esperança. Ajuda-nos também a sermos solidários uns com os outros, sim, a instarmos uns com os outros para que ninguém se perca, sim, para que ninguém se perca, e para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, através de nós. Nós te pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, queridos e amados do Senhor Jesus,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, e que assim seja desde agora, e que assim seja para todos sempre. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.